Antes de qualquer coisa, é importante esclarecer um ponto essencial. Nem toda mulher que possui tatuagens carrega um rótulo negativo, tampouco a presença de tinta na pele define caráter, moral ou valor pessoal. Existem mulheres equilibradas, discretas e emocionalmente saudáveis que simplesmente optaram por tatuar o corpo. Este conteúdo não tem como propósito atacar ou condenar essas mulheres, mas sim propor uma reflexão sobre padrões de comportamento, compatibilidade emocional e alinhamento de valores. Quando o assunto é estética, gosto pessoal, sempre será relativo, pois existem alguém para cada preferência. Ainda assim, se você é um homem que prioriza tranquilidade, estabilidade emocional e relacionamentos duradouros, profundidade e construção de vida em conjunto, este conteúdo foi pensado especialmente para você. Se esta é a sua primeira vez aqui, meu nome é Grazi. E meu trabalho é ajudar homens bem intencionados a compreender melhor o universo feminino para que possam encontrar, atrair e manter uma parceira alinhada aos seus valores sem se perder no processo ou comprometer a sua saúde mental, certo? Então seja bem-vindo ao canal. Se você já acompanha, agradeço por estar aqui novamente. Um beijo no seu coração, meu querido. Reforço que não se trata de uma crítica a mulheres tatuadas ou a homens tatuados, tá? Mas de uma análise baseada em dados, estudos comportamentais e observações recorrentes. Para algumas pessoas, tatuagens transmitem ousadia, confiança e personalidade forte. Para outras, funcionam como sinais de alerta associados a conflitos emocionais e padrões de drama. Todos nós fazemos julgamentos instantâneos, gostemos ou não, porque o cérebro humano é programado para processar informações rapidamente e tirar conclusões como mecanismo de sobrevivência. Algo tão real que até profissionais da área de segurança são treinados para observar tatuagens como parte da leitura comportamental. A cultura ocidental, especialmente entre os mais jovens, vem se tornando cada vez mais permissiva em relação à arte corporal, mas um dos poucos duplos padrões que ainda favorecem os homens é o fato de que as mulheres continuam sendo julgadas com mais rigor quando optam por esse tipo de expressão. Características como ousadia, rebeldia e disposição ao risco costumam ser vistas como atraentes nos homens, enquanto nas mulheres muitas vezes despertam questionamentos. A partir disso, vale analisar alguns riscos potenciais de se envolver emocionalmente com uma mulher tatuada, começando pelo fato de que tatuagens quase sempre carregam histórias. Algumas representam fases felizes, outras momentos de dor, impulsividade ou ruptura. Uma frase próxima à clavícula pode ter surgido em um período de colapso emocional, assim como uma data no pulso pode remeter a um relacionamento passado. Ao se relacionar com alguém assim, você não convive apenas com quem ela é hoje, mas também com versões anteriores que ainda podem estar emocionalmente presentes, curadas ou não, transformando o corpo em um verdadeiro mapa de altos e baixos emocionais. Então, apoiar o crescimento de alguém é algo super positivo, mas disputar espaço com memórias, com traumas ou fantasmas do passado pode se tornar cansativo ao longo do tempo. Um outro ponto relevante é que, para algumas mulheres, a tatuagem nasce de uma fase marcada por rebeldia, ruptura com regras e desejo de autoafirmação. Muitas vezes associada a términos, perdas, conflitos familiares, demissões ou problemas de saúde. A mensagem implícita costuma ser a de independência absoluta e rejeição a limites. Isso pode parecer excitante, eu sei, em um contexto casual, mas tende a gerar conflitos quando o objetivo é construir uma vida estável, que exige planejamento, cooperação e visão de longo prazo. Enquanto um parceiro busca previsibilidade e trabalho em equipe, o outro pode priorizar impulsividade e liberdade restrita. Quando o comportamento autossabotador entra em cena, o que parece paixão geralmente é apenas uma necessidade de controle emocional, algo desgastante independentemente da presença ou não de tatuagens. O terceiro ponto envolve o nível de atenção que esse tipo de mulher tende a atrair de forma constante. Muitas mulheres tatuadas não passam despercebidas no ambiente, pelo contrário, costumam se destacar visualmente e chamar olhares por onde passam. Então, comentários surgem, alguns discretos, outros claramente invasivos,
Isso faz parte do pacote. Para um homem que valoriza discrição, sobriedade ou uma postura mais reservada, essa dinâmica pode gerar desconforto, pois a sensação é semelhante à de se relacionar com alguém que está sempre sob observação pública. Mesmo quando ela está ao seu lado, a estética corporal continua comunicando algo ao mundo. Algumas mulheres apreciam essa exposição, então sentem-se energizadas pela atenção e encontram prazer em estar no centro das atenções, e é importante reconhecer que esse traço não é exclusivo de mulheres tatuadas, hein? Mas quando há uma necessidade constante de validação externa. O encanto inicial pode rapidamente se transformar em desgaste. Vale ponderar que gostar dos holofotes nem sempre significa carência emocional. Há pessoas que simplesmente funcionam melhor em ambientes de destaque, de visibilidade. O ponto central é avaliar o conjunto da personalidade sem reduções simplistas, para entender se esse perfil combina ou não com o estilo de vida que você deseja construir. O quarto aspecto diz respeito à possível relação entre tatuagens, dor e padrões emocionais instáveis. Do ponto de vista psicológico, o processo de tatuar envolve dor física e, em muitos casos, uma carga emocional significativa. Para algumas mulheres, essa experiência é interpretada como uma forma de cura ou transformação pessoal, criando uma associação direta entre sofrimento e crescimento. O problema surge quando o cérebro passa a entender a dor como algo familiar e reconfortante, pois isso tende a se refletir nos relacionamentos escolhidos. Nesse cenário, é comum que caos seja confundido com intensidade, drama com paixão e estabilidade com tédio. Para um homem emocionalmente equilibrado, previsível e maduro, esse tipo de mulher pode não saber como reagir, já que a ausência de conflito pode parecer estranha ou pouco estimulante. Em alguns casos, essa incompatibilidade não resulta apenas em frustração, mas em tentativas inconscientes de gerar conflitos onde não existem. Ao longo do conteúdo, ainda será possível identificar sinais específicos observáveis nas próprias tatuagens que ajudam a reconhecer esses padrões com mais clareza, certo? O quinto ponto diz respeito ao estágio de identidade em que essa mulher pode se encontrar. Independentemente de ter 25 ou 55 anos, cada nova tatuagem pode representar uma tentativa de reinvenção pessoal. O problema não está na mudança em si, mas na ausência de um eixo interno estável. Quando esse processo nunca se encerra, a tatuagem deixa de ser apenas uma forma legítima de autoexpressão e passa a funcionar como um sintoma de confusão interna. Em um mês, ela adota um estilo mais alternativo. No seguinte, assume uma estética radicalmente diferente, transitando entre tribos, causas e identidades, como se estivesse constantemente testando personagens. Quando a personalidade parece operar no modo aleatório, surge uma insegurança natural sobre quem essa pessoa será no médio prazo, inclusive para ela mesma. No início, essa fluidez pode parecer empolgante, mas para alguém que valoriza previsibilidade emocional e estabilidade, o resultado tende a ser cansaço e desgaste, muito mais do que fascínio duradouro. O sexto aspecto envolve o ambiente social que a cerca. De modo geral, pessoas tendem a se agrupar com quem compartilha valores, hábitos e visões de mundo, certo? De mundos semelhantes. Isso também se aplica a mulheres fortemente marcadas por certos estilos de vida. Com frequência relevante, embora não como regra absoluta, esse perfil costuma estar inserido em círculos sociais igualmente intensos ou disfuncionais. Isso pode se manifestar por meio de ex-relacionamentos mal resolvidos que continuam presentes, amizades centradas em excessos constantes ou grupos que se alimentam de conflitos, ressentimento e narrativas de antagonismo entre gêneros. Quando o meio social normaliza o drama, a instabilidade emocional ou comportamentos autodestrutivos, essas dinâmicas inevitavelmente transbordam para o relacionamento. Se as pessoas mais próximas dela vivem em crise permanente, há uma probabilidade elevada de que ela também compartilhe desse padrão. Em essência, trata-se de psicologia humana básica. Indivíduos buscam pertencimento a uma tribo como estratégia de sobrevivência emocional, mesmo quando essa tribo reforça hábitos nocivos.
É o mesmo mecanismo que leva grupos amargurados a se concentrarem em redes sociais ou comunidades online, por exemplo, reforçando narrativas que validam frustrações em vez de promover crescimento real. O sétimo risco está diretamente ligado à forma como essa mulher enxerga a si mesma. Em alguns casos, as tatuagens funcionam como uma espécie de armadura simbólica, transmitindo a mensagem de autonomia e controle sobre o próprio corpo. No entanto, essa mesma tinta pode também servir como mecanismo de ocultação de conflitos internos mais profundos, sejam eles físicos ou emocionais. Questões como dismorfia corporal, vergonha, insegurança crônica ou marcas emocionais não resolvidas podem estar presentes. Quando elogios são constantemente rejeitados ou quando, ao menor sinal de proximidade emocional, ela recua, isso pode indicar uma sensação persistente de inadequação. Independentemente do quanto você ofereça afeto, validação ou compromisso, ela pode continuar acreditando que não é suficiente, pois nenhuma quantidade de mudanças externas é capaz de preencher um vazio interno não enfrentado. É fundamental compreender que, mesmo com amor genuíno, você não tem o poder de curar alguém que se rejeita. Seu apoio pode ser valioso caso ela decida trabalhar essas questões, mas não é possível reparar aquilo que a própria pessoa se recusa a reconhecer. Vale reforçar que esse padrão não se aplica a todas as mulheres, lógicos, ou homens tatuados. É por isso que é essencial aprender a identificar sinais reais de alerta antes de tirar conclusões precipitadas, certo? O oitavo ponto diz respeito à impulsividade, que pode ser mais significativo do que aparenta à primeira vista. Diversos estudos indicam a presença de tatuagens há uma maior propensão a comportamento impulsivo e à busca por sensações intensas. Muitas decisões relacionadas a tatuagens não passam por longos períodos de reflexão, planejamento ou avaliação de consequências, especialmente considerando que se trata de escolhas difíceis de reverter. Com frequência, elas surgem em momentos de ruptura emocional, como términos de relacionamento, episódios de vingança simbólica, viagens impulsivas ou declarações de recomeço. Quando o corpo se transforma em um registro visual de decisões tomadas no calor do momento, existe a possibilidade de que esse mesmo padrão se repita em outras áreas da vida. Se as escolhas são guiadas predominantemente pelo que se sente no instante, em vez de princípios claros e valores estáveis, o que parece espontaneidade tende, na prática, a revelar instabilidade emocional e comportamental. O nono ponto aborda o uso das tatuagens como um instrumento de teste dentro da dinâmica relacional. Embora a maioria dos homens não aprecie ser avaliada de forma velada, a verdade é que processos de testagem fazem parte do comportamento humano e aparecem nos relacionamentos, muitas vezes de maneira sutil. Quando essa avaliação acontece de forma inconsciente, ela ainda assim está ocorrendo. No entanto, quando surge a afirmação de que quem não aceita as tatuagens não merece a pessoa, isso deixa de ser empoderamento e passa a ser um mecanismo de provocação emocional. A mensagem implícita é um desafio para que você julgue, permitindo que ela rejeite antes de ser rejeitada. Nesse contexto, a tatuagem deixa de ser apenas expressão estética e se transforma em uma barreira simbólica de proteção. Qualquer crítica leva ao afastamento imediato, enquanto a ausência de reação pode ser interpretada como falta de interesse ou de atenção. Se grande parte das interações gira em torno da validação constante dessa identidade visual, o vínculo deixa de ser com a pessoa em si e passa a girar em torno de um mecanismo de defesa emocional. Isso não significa que o afastamento seja a única resposta possível, tá? Mas exige consciência, maturidade e leitura clara da dinâmica para que o relacionamento não se torne um jogo de vigilância emocional permanente. O 10º risco envolve uma independência levada ao extremo. A autonomia pessoal é de fato uma característica atraente, mas quando se transforma em um escudo intransponível, ela impede qualquer forma de conexão profunda. Frases que reforçam a ideia de não precisar de ninguém ou de ser completamente autossuficiente costumam esconder um padrão de autoproteção rígido.
Relacionamentos saudáveis não se baseiam em independência emocional, mas também não prosperam no isolamento emocional absoluto. O equilíbrio está na interdependência, onde ambos escolhem contribuir, apoiar e permitir a troca. A codependência funciona como um estado infantil de necessidade constante, enquanto a hiperdependência opera como um modo de controle que não admite vulnerabilidade. Nenhum desses extremos favorece a construção de intimidade real. Quando ela não permite que você lidere em nenhum momento, não aceita cuidado, proteção ou proximidade emocional, o papel que você ocupa deixa de ser o de parceiro e passa a ser apenas uma ferramenta para manter a sensação de controle. Neste cenário, a narrativa do desejo por amor existe, mas o comportamento revela resistência profunda a vivenciá-lo de forma genuína. Antes de apresentar o 11º ponto e detalhar os 3 principais sinais de alertas relacionados a tatuagens, vale lembrar uma breve pausa. Se este conteúdo estiver sendo útil para você, considere deixar um like, se inscreve aqui no canal. Caso já tenha feito isso, meu sincero agradecimento. Seguindo adiante, o 11º risco diz respeito à possibilidade de você ser apenas uma fase na vida dela e não um projeto de longo prazo. Assim como vários dos pontos anteriores, isso pode acontecer independentemente da presença de tatuagens, porém determinados tipos de tatuagem aumentam consideravelmente essa probabilidade. Neste contexto, você pode representar para ela um refúgio temporário em meio ao caos emocional. Após sair de um relacionamento tóxico ou acreditar que deseja tranquilidade, ela pode enxergar em você a estabilidade que faltava. O problema surge quando essa paz não é realmente compatível com o que ela sustenta internamente. Algumas pessoas se dizem cansadas do drama, mas na prática são profundamente condicionadas a ele. Quando a calmaria se instala, o tédio aparece e a nostalgia do caos retorna. Nesses casos, você pode ter sido o ponto de transição, mas não o destino final. Assim como as tatuagens podem simbolizar mudanças de fase, o relacionamento também pode cumprir apenas essa função simbólica. Agora é fundamental observar os 3 principais indicadores de risco destacados em estudos comportamentais, hein? O primeiro envolve a quantidade de tatuagens, o segundo, o tamanho e a visibilidade delas, e o terceiro, a carga simbólica ou psicológica expressa nos desenhos, além de outras modificações corporais excessivas, evidentes ou de cunho obscuro. Uma pequena mecha colorida no cabelo e um símbolo discreto podem representar apenas traços de personalidade e fé, enquanto um visual extremo, marcado por múltiplos piercings, tatuagens agressivas ou simbologias sombrias, exige uma análise mais criteriosa de valores e estilo de vida. O ponto central não é a aparência em si, mas o alinhamento entre o que ela expressa externamente e aquilo que você busca construir. Existe alguém compatível para praticamente qualquer perfil, ainda que nem todos consigam encontrar essa pessoa. Para alguns, intensidade visual e emoção elevada podem ser exatamente o que procuram. O erro está em confundir excitação com intimidade ou familiaridade emocional desconfortável com conexão profunda. O que realmente sustenta um relacionamento saudável é a compatibilidade de valores, não apenas a estética. Nem toda mulher tatuada representa um sinal de alerta, mas valores importam e a tinta muitas vezes comunica aquilo que palavras não conseguiriam expressar no passado. Se tatuagens não são por si só um problema para você, o mais sensato é compreender a história que existe por trás delas. Por fim, vale mencionar que estudos não costumam diferenciar homens e mulheres em quase nenhum aspecto, tá? Relacionado a tatuagens como uma exceção relevante. Mulheres que não apresentavam histórico de abuso de substâncias antes de se tatuarem demonstraram maior probabilidade de desenvolver esse tipo de problema posteriormente, em comparação aos homens. Os estudos não especificam perfis detalhados, mas esse dado reforça a importância de observar padrões comportamentais e contextuais, especialmente em casos associados a determinados estilos de tatuagem. Independentemente de uma mulher ter ou não tatuagens, é importante compreender que testes fazem parte da dinâmica feminina e isso possui uma base lógica e evolutiva. Felizmente,
Também existe uma forma simples e eficaz de lidar com esses testes, para que eles não se tornem constantes. Para entender melhor esse mecanismo, recomendo assistir ao próximo vídeo, intitulado Por que as mulheres testam os homens. A explicação pode surpreender você. Eu agradeço por estar comigo até o final desse vídeo e por acompanhar o meu canal. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Te aguardo lá, hein? Tchau, tchau.